É pecado deixar de corrigir uma pessoa, especialmente se eu sei que ela está em pecado grave ou está prestes a cometer um pecado grave? Bom, essa pergunta ela é importante porque, claro, a gente na Santa Missa diz que a gente peca por pensamentos, palavras, atos e omissões. Então, existem ações que, omitidas, constituem um pecado. Gostaria aqui de colocar as condições para dizer, não, certas omissões são pecados graves, tá? Então é importante a gente entender aqui quando é que é grave não corrigir uma pessoa. Bom, em primeiro lugar, é se você é o superior desta pessoa. Aí, seu pecado é grave. Se você é o bispo, é o padre, é o pai, se você é responsável por aquela alma, você verdadeiramente tem uma responsabilidade para educar, para corrigir, para tirá-la do pecado. Você é o pastor daquela alma. Pois bem, se você está nessa condição, então é claro, você tem a obrigação de corrigir, mesmo que isto cause um certo dano a você, mesmo que isto cause um certo prejuízo. Mas acontece que a maior parte das pessoas não está nessa situação. A maior parte das vezes que a gente tem que corrigir o outro não é seu inferior, é seu igual. Então é aquilo que nós chamamos de correção fraterna, não é a correção do superior para o inferior, mas é a correção de pessoas que estão no mesmo nível, a correção fraterna. Bom, em primeiro lugar, geralmente a correção fraterna se dá, como diz Jesus no próprio Evangelho, privadamente. Ou seja, procurar o irmão privadamente e não em público. Corrigi-lo, mas corrigi-lo de uma forma que ele também não seja humilhado em público. A questão da correção em público, ela só é necessária quando o seu silêncio irá causar um grande escândalo, né? Então, se você está num grupo de pessoas, todo mundo sabe que você é católico, ou então as pessoas sabem que você é o padre, falam mal da igreja e você fica em silêncio e nada diz, esse seu silêncio pode ser uma grave omissão, porque as pessoas vão sair de lá escandalizadas pelo seu silêncio. Agora, muito cuidado também, porque às vezes é difícil discernir isso, por causa da forma como os marxistas agem no dia a dia. Professores marxistas, sobretudo, eles lançam palavras escandalosas em sala de aula para esperar que o católico, né, reaja. E já que eles estão acostumados a agir na dialética, né, se você reage, você está dando para ele o combustível que ele quer, para que a turma inteira seja prejudicada ouvindo seus argumentos loucos. Então, muito cuidado e prudência, porque sim, às vezes, ficar em silêncio é a ação mais prudente para que você depois, privadamente, vá falando com os seus colegas e corrigindo e dizendo aquilo que é o correto. Mas isso são situações específicas. Vamos para o dia a dia. Como é que se dá a correção fraterna? Ou seja, um amigo, um conhecido, um colega de trabalho que está cometendo um pecado mortal. Vamos pôr um exemplo. Sei lá, na sua família tem alguém que você sabe que está em pecado e que você vê levantando para ir comungar na missa, né? E tá lá, a pessoa está recebendo a comunhão. Habitualmente você sabe que aquela pessoa não se confessou, está em pecado grave, etc. O que é que você deve fazer? Bom, para que você faça a correção fraterna, nós precisamos aqui ter 3 situações, né? Se uma dessas 3 situações
acontecer, você está isento de pecado mortal. Mortal. Não quer dizer que você não tenha aqui ou algum pecado, ou seja, uma omissão preguiçosa e egoísta sua. Mas para que seja pecado mortal, a falta de correção, ou seja, a omissão, é necessário 3 coisas. Primeiro, em primeiro lugar, você tem que verdadeiramente estar seguro que a pessoa está cometendo aquele pecado. Tá? Se é simplesmente assim, uma suspeita ou uma fofoca, estão dizendo que ele está fazendo isso e você não tem certeza moral de que ele está fazendo isso, então você já não está mais obrigado sob pena de pecado grave. O que não quer dizer que se existe uma suspeita, etc., que você poderia dar um toque na pessoa e, pelo bem dela, né, conduzir a um diálogo para ajudá-la. Só estou colocando aqui o caso onde é que você tem a obrigação certa e clara. A obrigação certa e clara é quando você tem a certeza certa e clara de que a pessoa está realmente cometendo aquele pecado. Segunda coisa, que você veja que é possível um fruto positivo da sua correção. Existem pessoas que você já conhece, o jeito dela, o fechamento, e que você sabe perfeitamente que aquilo que você vai falar é como se você estivesse dando banho numa pedra. Ou seja, você vai falar e aquilo vai resultar em nada. Por quê? Porque a pessoa já vive vida escandalosa, já vive vida no pecado, etc, etc. E todas as vezes que no passado, principalmente aqui, um critério bom para você saber se vai ter fruto ou não, né, são as tentativas do passado. Né? Muitas vezes você tentou corrigir a pessoa e nada resultou. Resultou, muito pelo contrário, um fechamento ainda maior, uma possibilidade da pessoa ainda mais ter raiva da igreja, ter raiva de você, etc. Então, você consegue avaliar isso, embora seja uma avaliação meio subjetiva, tá? Às vezes é difícil discernir os casos limítrofes, né? Ou seja, é fácil dizer quando a pessoa é cabeluda e quando a pessoa é careca. O difícil é quando a pessoa já perdeu tanto cabelo que você não sabe ainda se ela já é careca ou não. Então, é a mesma coisa. Seja como for, se você, é o segundo critério, vê que aquilo provavelmente não vai ter fruto nenhum, você também não é obrigado, moralmente, sob pena de pecado grave, de corrigir aquela pessoa. E o terceiro ponto é que isso não cause um dano a você. Né? Já que aquela pessoa não é alguém por quem você é responsável, você não tem a mesma obrigação do superior. O superior, ele é obrigado a corrigir mesmo com dano. Mas você é igual, ou às vezes inferior. E o corrigir irá causar um grande transtorno na sua vida. Então você não está obrigado a corrigir, se aquilo lá vai prejudicar você. Então, são esses os 3 critérios. E se um desses critérios acontecer, você já não tem obrigação de corrigir, no sentido de que a sua obrigação, a omissão de cumprir essa obrigação já não resulta num pecado grave. O que não quer dizer que você não possa fazer nada. Ou seja, você não tem a obrigação de pecado grave, mas você pode rezar, você pode falar com outras pessoas, né, para que um terceiro procure, né, tenha um acesso mais favorável ao outro, ou outras coisas que você sempre pode, nessa arte da pescaria, né, pescar as almas para Deus. Então, é muito importante isso daqui. Uma coisa que eu gostaria de lembrar é o caso dos escrupulosos. Tá? Uma pessoa que sofre de escrúpulos não está obrigada a corrigir ninguém. Fique quieto. Fica na tua. Você está doente, porque senão isso vira um inferno para o escrupuloso. Né? O escrupuloso, a todo momento, vê coisas pecaminosas acontecendo ao redor e ele está sempre pensando que está em pecado mortal, porque não está corrigindo aquilo tudo. A
A pessoa escrupulosa está doente, né? Então é importante você entender. No seu caso, você não está obrigado a absolutamente nada. Fica na tua, né? Reza pela pessoa e pronto. Gostaria de concluir dando uma dica para que a gente possa realizar esta missão nossa de correção fraterna com perfeição. Para você corrigir com perfeição, a melhor coisa é você ter um coração de quem gosta de ser corrigido. Isso é muito bom, isso é coisa muito boa. Porque a gente tem que entender que a correção é uma grande caridade, né? Tem as obras de misericórdia. Assim como tem as obras de misericórdia corporal, que todo mundo enxerga, né? Vestir quem está nu, dar de comer a quem tem fome, dar de beber a quem tem sede. Quem de nós omitiria esses atos de caridade? Tem alguém que está morrendo de sede do seu lado, você está aqui com a sua garrafinha de água. Você vai deixar dar de beber? Essas coisas físicas, corporais, a gente tem sensibilidade, a gente consegue ver com clareza quando é um pecado de omissão. Mas as pessoas não enxergam a omissão das obras de misericórdia espiritual. E corrigir os delinquentes é uma obra de misericórdia. É uma caridade, é um amor para com aquela pessoa. No céu, nós vamos ver como certas correções livraram as pessoas da condenação eterna, né? E às vezes a gente acha que não vai ter efeito nenhum, mas o efeito é saboroso e maravilhoso. Conversões verdadeiras para Deus. Então, veja, não tenhamos medo, né? Não pequemos por omissão, por negligência, mas, sobretudo, tenha esse coração de quem aprecia ser corrigido, né? Fale com a sua família, com os seus amigos, com as pessoas com as quais você convive. Peça que essas pessoas corrijam você. Apontem a você defeitos, situações que você não enxerga. Todos nós temos aquele ponto cego da nossa vida, onde está todo mundo vendo, só você que não enxerga. Então, ter um amigo que corrige é uma grande graça, é uma grande caridade de Deus para conosco, né? Tem até aquele ditado popular, né? Se você não tem um amigo que corrige você, pague ao inimigo para que ele faça isso, para que você possa crescer verdadeiramente na sua conversão.